Olá, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos vocês. Mais uma vez aqui para falarmos da palavra de Deus, que é o que mais nos interessa nesse presente século 21 a qual nós estamos vivendo, encontrando com muitas dificuldades, batendo de frente com muitos obstáculos, mas também louvando a Deus porque Deus tem nos dado saída para todos eles. Agora eu quero falar de algo importante acerca das cartas paulinas, e uma das cartas que mais me chama a atenção, que eu mais amo, é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. De antemão eu já quero deixar algo aqui que é muito importante, a qual hoje nós temos debatido muito, acerca disso, e que o apóstolo Paulo também enfrentou, batalhou muito acerca disso, e graças a Deus, Deus deu ele graça e ele venceu. E eu creio que no nome de Jesus nós também vamos vencer, porque Deus, ele está conosco, não nos desampara. É acerca, de uma, melhor dizendo assim, de certas pessoas, não vou classificar como uma seita, mas um grupo, de pessoas que é denominado como antinomismo. O antinomismo eram pessoas que se opunhavam contra a verdade, contra Paulo, contra o evangelho que Paulo pregava. Ou seja, esta palavra antinomismo, no grego, ela vem de duas palavras. A primeira desta palavra é anti, que significa contra. A segunda é nomos, significa que é igual lei. Então, contra a lei, contra a lei significa. Aí quando nós deparamos com esse povo, Paulo divulgava a palavra de Deus, a lei de Deus, e esses antinomos ou antinomismo, eles era contra a lei de Deus, a qual Paulo anunciava, para os filipenses. Nós vemos aqui que eles eram contra, eles não acreditavam que a verdade em que Paulo pregava, as leis de Deus, as leis morais, que Deus esperava que os cristãos obedecessem, pudessem salvar as pessoas, levar as pessoas a Deus. Então, mas voltando aqui para a palavra do Senhor, a carta aos Filipenses, eu quero divulgar aqui o capítulo 4, que é um capítulo que nos prende, que diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntica que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meus verdadeiros companheiros, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa inquiedade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não sejais inquietos, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim,
e isso fazei, e o que de paz, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Esta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Ele vem combatendo esse antinomismo desde lá da carta que ele escreve aos Gálatas, e isso não termina, isso vem permeado e está até nos dias de hoje. Mas a carta que Paulo escreve aos Filipenses, né, é uma carta em que Paulo denomina ela como a carta de elogio. Também é a mais importante, a mais doce carta de Paulo, dos escritos de Paulo. É a carta aos Filipenses, é a carta mais doce que Paulo escreve. É a mais formosa de todas as suas cartas. Porque nela, Paulo ele expõe aí o seu coração. A gente aqui espiritualmente, a gente consegue escutar o batido do coração de Paulo. A gente consegue sentir esse verdadeiro amor de Paulo pelos filipenses, porque também foi onde Paulo foi mais acolhido, onde ele esteve preso, onde eles ajudaram a Paulo de todas as formas que eles puderam. Então, cada uma dessas cartas do apóstolo Paulo tem um brilho diferente, tem algo, né, que nos prende, mas essa aqui é a mais bela, é a mais formosa, é a que Paulo expõe mais o seu coração nela para estar escrevendo aos Filipenses. Ele vai chamar eles de companheiros, de ajudantes da obra, de pessoas que se expõem o coração naquilo que está fazendo, né? E quando nós olhamos isso aqui, nós conseguimos extrair, né, um tema, uma chave central nesta carta, que é regozijo ou regozijai, né? Nós vemos aqui Paulo expondo alegria, Paulo expondo gozo, Paulo expondo aqui o regozijo dele em escrever essa carta, porque Paulo, quando ele vai escrever essa carta aos Filipenses, ele se baseia, ele como um homem de Deus, ele se espelha no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele se esvaziou, ele não julgou, ele ensinou, ele se esvaziou de si mesmo, né? Ele tomou a forma de servo, ele se fez semelhante aos homens, ele se humilhou, ele humilhou a si mesmo, ele foi obediente até a morte, e por incrível que pareça, a morte de cruz, né? Então, Paulo, quando ele vai se dirigir aos Filipenses, ele se espelhou em Cristo em todas essas maneiras, essas formas de Cristo, né? Se apresentar como homem, né, para a humanidade. E Paulo, ele toma esse exemplo e chega para os filipenses e expõe esse exemplo. E ele consegue ver nos filipenses, né, essa mesma maneira. Eles imitam a Paulo em tudo. E Paulo imitou Jesus e eles, os filipenses, imitou a Paulo. Por isso Paulo tem esse amor tão grande por eles. E isso é em tudo. Então nós conseguimos ver aqui, né, nessa carta, né, literalmente, a palavra-chave é regozijo. Nós podemos ver nessa carta também que Cristo é a nossa vida, que Cristo é a nossa mente, que Cristo é o nosso alvo e que Cristo é a nossa força. Que Deus abençoe a sua vida. Fique aí com essas palavras, seja motivado, motivada, receba esta palavra no seu coração e seja transformado em nome de Jesus.